Então, acho que tem que tirar o som da Annelise, entrou e o som dela. Está com microfonia. Ó, melhorou, não sei quem era, mas melhorou. Era o da Annelise, né? Então, boa tarde. Estamos em mais uma live da Associação Brasileira de Enfermagem. Todas as segundas-feiras a gente promove uma live em celebração aos 70 anos da ABEM, mas ao mesmo tempo já se incorporou ao cotidiano das atividades da associação. Nós fazemos essas lives para manter viva a Associação Brasileira de Enfermagem, né? Porque, como também a associação é uma instituição que entra junto com as outras instituições, qualquer coisa no país, nós estamos também com restrições em função da pandemia. E precisávamos, né, manter comunicação com o sócio e manter em dia nossas atividades. As lives caíram como uma luva, porque a gente tem conseguido desenvolver essas atividades todas as segunda-feiras, muito mais frequente do que nós fazíamos anteriormente, quando isso tudo era presencial. Então, para nós tem sido uma coisa boa. Ao mesmo tempo, ela também serve para divulgar a Associação Brasileira de Enfermagem e, digamos, angariar sócios, que é a finalidade da associação, reunir pessoas que ajudem a associação a sobreviver. Então, vocês receberão, se inscreverão pelo link, né, receberão um e-mail da ABEM, convidando vocês a participar das nossas atividades e entender e conhecer o que a Associação Brasileira de Enfermagem faz pela profissão no país. Hoje, então, a gente tem a live com parceria do Hospital Mães de Vento, com as duas enfermeiras de lá, a Annelise e a Elisandra. Elisandra, acho que eu a conheço. Eu te conheço, Elisandra? Sim, foi meu professor. Eu conheço, eu acho que é o rosto mesmo aí, o tom da fala, assim, desenvolto, é uma pessoa que fala muito bem. Que bom, lembrei dessas características tuas. Obrigado por estar aqui. Então, imagina, vai se desenvolver esse trabalho hoje. Quem vai coordenar é a nossa diretora também da ABEM, a Miriam Camargo, e a Cláudia Capelari é a nossa assessora para a nossa TI. Em TI ela é, porque é uma enfermeira de TI, são poucas que tem, e ela resolve todas as coisas na live. Ao público que está presente, né, conheço várias pessoas, a Isabel tem nos prestigiado, participado conosco de longa data no Conselho de Escolas, né, e a ABEM faz muita coisa, a ABEM é o nosso bem, e aos novos, sejam bem-vindos à ABEM. Pode passar para a Miriam, então. Obrigado. Boa tarde a todos. Miriam, então é contigo. Eu vou pedir para a Annelise, se você tiver 2 dispositivos conectados, para desativar o som de um deles para não dar microfonia, ok? Miriam, é contigo. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. É com prazer que a gente vai hoje abordar o protagonismo da enfermagem, né, em tempos de pandemia, falando na prevenção, com 2 enfermeiras, então, nossas parceiras, a Elisandra, que eu chamo de Elis, e a Annelise, que eu tive o prazer de conhecer agora. As duas fazem parte, então, do grupo de pele do Hospital Moinhos de Vento. Eu vou deixar que elas se apresentem, mas desde já, minha gratidão, gurias, por vocês terem aceito o convite e esse desafio, né, de falar de prevenção, então, em relação às lesões de pele que acabam ocorrendo com os nossos profissionais de enfermagem. Elisandra, passa a palavra, e Annelise, daí a gente pode ir fazendo conforme vocês acharem melhor. Sintam-se bem à vontade, tá, gurias? Eu vou mediando. Tá bem, professora, obrigada. Então, muito boa tarde. Meu nome é Elisandra Leitz. Eu sou supervisora das unidades de internação do Hospital Moinhos e lidero o grupo de referência em estomoterapia, que se chama GREST.
né? Para mim é um prazer enorme estar aqui hoje, representando o hospital, representando o GREST, representando a Unicinos, a UBRA, né? Todo esse conjunto de hospitais e faculdades que nos dão um embasamento para a gente estar aqui hoje, né? Vou passar a palavra para a Anne, que ela vai se apresentar, e depois a gente vai conversar um pouquinho. Olá, boa tarde. Desliga o teu, Elis. Olá, boa tarde. Meu nome é Anelice, sou enfermeira, trabalho aqui na Instituição Hospitalar Moinhos de Vento, faço parte, então, do grupo de estomoterapia do hospital há algum tempo já. A gente faz um trabalho muito ativo aqui, assistencial, e hoje a gente vai trazer um pouquinho para vocês, né, de como funciona, né, como é o nosso trabalho ativo nas unidades de internação, né, com os nossos colaboradores, falando um pouquinho de dispositivo médico, né, das lesões por pressão relacionadas, né, a esse tipo de dispositivo, sendo que a pandemia, né, isso é uma questão internacional e nacional, nas mídias, esse canal maravilhoso que é a live, que a gente consegue ter informação, né, de ponta rápida, que a gente consegue se comunicar, trocar experiências, então estou à disposição de todos, né. Miriam? Sejam bem-vindas, então. Então, Elisandra, que vai começar. Elisandra, é contigo? Pode ser? Acho que a gente pode. Bom, eu acho que para a gente começar a falar sobre sobre a prevenção, na verdade, em pacientes e colaboradores, né? Para nós, que somos apaixonadas por pele, né? É um prazer enorme, né? E fazer essa troca de experiência com profissionais qualificados nos faz com que a gente ganhe uma bagagem muito maior do que a gente tem e consiga fazer essa troca com vocês. O nosso hospital, quando começou ali em 26 de fevereiro, com um primeiro caso de coronavírus, a gente, então, organizou um comitê, né, que organizou como que as coisas iriam funcionar. E, a partir dali, começou a despertar um interesse, e, na verdade, como que nós iríamos fazer com os colaboradores, né, que desenvolveriam lesões por pressão por dispositivo na pandemia. Porque nós não tínhamos nenhum protocolo, tudo era novo, era um desafio para nós. Então, como que a gente ia fazer isso e como que nós iríamos ajudar a nossa equipe, né, na prevenção? Mas, falando um pouquinho para vocês, o que é o GREST, muitas pessoas conhecem, mas o GREST, ele tem 25 anos de história dentro do Hospital Moinhos, né? A gente atua na prevenção, no tratamento, na reabilitação, no cuidado centrado no paciente. E para conversar com vocês nessa live, a gente escolhemos, né, Anne, 3 pilares: estruturas, processos e pessoas, que fazem com que a gente consiga se manter na organização, né? Então, eu vou passar para a Anne, que a Anne vai conversar um pouquinho, mas a gente vai fazer uma troca ali, né, a gente combinou disso, sobre como que funcionou esse processo dentro da casa. Num primeiro momento, o processo, ele aconteceu, existia a insegurança, a dúvida, e o que seria o desafio pela frente, né? Principalmente pelos insumos de EPIs, se nós teríamos, se não teríamos, como que a gente ia fazer isso dentro do Hospital Moinhos, né? Então, a gente começou a organizar isso, garantindo a segurança dos nossos colaboradores e garantindo a qualidade assistencial na ponta. Um dado que atualmente a gente tem, 12% de colaboradores, né, que se contaminaram nesse tempo conosco, e isso não deixou com que a sustentação da qualidade diminuísse. Pelo contrário, a gente revisou protocolos, revisou rotina, revisou processos, né, e foi se adaptando nesse novo mundo que está surgindo e que agora a gente acredita que está normalizando e se encerrando, né. A gente tem dentro desse comitê vários protocolos que fazem com que o nosso hospital seja referência no cuidado, né, que era disponível tanto para os colaboradores quanto para a sociedade.
e que ali se tinha toda a parte de dúvidas, tudo que a gente precisava, a gente tem esses protocolos. Onde que o GREST entrava nisso tudo, né? O GREST entrava ali na ponta, no cuidado, na revisão, nos treinamentos, né? Como que se usa máscara, como que se usava um EPI, né? Orientando, aí a Anne depois vai conversar de toda a tecnologia que a gente buscou e se adaptou nesse mundo novo de Covid, né, dentro das unidades, mas eu confesso para vocês que foi um grande desafio, assim, né, estar à frente da pandemia foi um desafio, estar com pessoas com a insegurança do que queria acontecer, fazia com que nos fortalecesse mais quanto enfermeiros e líderes de equipe para que a gente buscasse solução para nossa equipe. E foi isso que a gente fez durante esses 8, 9 meses de pandemia dentro do hospital. Vou passar para a Anne um pouquinho. Eu queria agradecer a participação de todos, então, né, que dedicaram um pouquinho do seu tempo para essa live, para a gente, né, poder dividir experiências, né, trocar experiências, né, e falar um pouquinho sobre, né, um cuidado que é muito importante, né, ao profissional da saúde. Eu não digo só os nossos colaboradores, mas os profissionais da saúde em geral, né, que foi um cuidado, na verdade, que chamou muita atenção dos enfermeiros, tá, principalmente dos estomoterapeutas, de poderem agir e buscar informação de ponta, que isso também é uma preocupação nossa aqui quanto instituição, para a equipe de enfermagem, equipe multiprofissional. A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde, né, preconiza sim a utilização de EPIs, né, luva, avental, né, face shield, a máscara N95, né, principalmente nas áreas de atendimento aos pacientes COVID positivo e pacientes, né, suspeitas, né, principalmente em procedimentos invasivos também, e o tempo prolongado, então, desses EPIs, né, que a máscara N95, ela sim faz uma boa vedação, né, e ela faz uma pressão, né, principalmente ali nos ossos da face zigomáticos, né, osso nasal, né, e um face shield. Então, sim, a gente tem, né, apresenta sim a hiperemia, né, apresenta a dor, enfim, ali na utilização desses EPIs, o que é muito importante. E com isso, né, graças à mídia, né, as informações, as lives, que isso são informações que chegam muito rápido e a gente pode se comunicar, se viu a necessidade também das diretrizes e protocolos institucionais, para que a gente pudesse fazer a prevenção, né, dessas lesões de pele. E com isso, nós temos uma plataforma institucional, onde todos os nossos colaboradores possuem acesso. Nós temos o grupo que trabalha ativamente, né, em reuniões, treinamentos, né, treinamento in loco, visual também, né, aos colaboradores, para que essa informação chegue rapidamente. A gente sabe que as informações mudam, né, constantemente, muita coisa é buscada e trazida também para melhoria dos processos e para prevenção do cuidado, e um grande desafio, acho que não só para nós, quanto instituição, mas eu acredito que para todos que trabalham na área da saúde, né, é fazer essa orientação, né, chegar lá na ponta do cuidado, e não somente a orientação, o treinamento, e sim de implementar o autocuidado desse profissional. Porque se tem um pensamento, assim, que o profissional, ele cuida do paciente, e hoje a gente tem um olhar, a gente, na verdade, já tinha esse olhar, só que hoje muito mais avançado, né, que é um olhar para o nosso colaborador, frente à pandemia, né, na linha de frente Covid, né. Eu trabalho na emergência do Hospital Moinhos de Vento, linha de frente também, então, o uso da máscara N95, claro que a gente faz o uso, né, no turno de trabalho, e os locais onde tem maior pressão, né, sim, fica mais, né, tem mais desconforto, né, e causando esse desconforto, né, e essas lesões, a gente tem que prevenir isso, e isso leva também, né, isso gera um impacto na assistência ao paciente, né, na autoestima do colaborador, né, questões pessoais também, e não deixa de ser uma porta de entrada para infecções, então isso é muito importante, né. E em questão de recomendações do cuidado com a pele, eu vou falar um pouquinho depois, eu vou passar agora para a Elisa a palavra, tá?
Enquanto a Elisa vai se organizando ali, eu só gostaria de comentar. A Anne, ele trouxe a questão relacionada aos colaboradores, né? Nós aqui no hospital, lideranças, toda a alta direção, a gente costuma muito dizer que o Moinhos não é feito de paredes, e sim pessoas. Então, quando a professora Miriam nos convidou para falar sobre pessoas, sobre colaboradores, para nós nos encheu de orgulho, porque nesse momento de pandemia, o que mais a gente fez foi cuidar dos nossos colaboradores dentro da casa, né, de diversas formas, evitando, sim, a pressão, evitando, sim, a lesão, mas muito mais a parte psicológica dos nossos colaboradores, porque nós precisávamos deles ali na ponta para cuidar dos pacientes que ali precisavam. E a gente tem dentro do hospital um programa que se chama Saúde Plena. Então, quando o colaborador chegava para trabalhar e mesmo tinha um anseio, uma depressão, a insegurança, esse programa ele foi desenvolvido justamente para isso. Tem psicologias, médicos. Então, trazendo para vocês a Saúde Plena, que nos deu suporte e nos dá até hoje suporte para os nossos colaboradores, para que essas pessoas sejam atendidas em tempo real, né? Então, eu senti qualquer sintoma, eu vou para a tenda. Eu senti qualquer desconforto com a face, eles têm a Saúde Plena para procurar, tem o GREST para fazer assessoria, né? E isso nos enche de orgulho de trabalhar dentro do hospital. Não faltou insumos, né? Tivemos inseguranças muitas, porque todos os nossos protocolos mudavam e a gente tinha que se atualizar em tempo real, às vezes em 24 horas um protocolo mudou, mas a gente ia atrás, buscava. Tivemos muitas lesões que hoje faz nos refletir sobre os nossos indicadores Magnets dentro da casa, que são os pacientes com Covid positivo. E para nós, do grupo, fez com que a gente desenvolvesse um olhar mais crítico, como a Anne nos trouxe, né, para esse cuidado. E aí a gente vê que o cuidado, a gente até hoje tivemos uma reunião, e o cuidado a gente faz, né, são aquelas lesões que a gente não consegue evitar. E o que a gente poderia fazer de diferente? Trazendo para vocês um pouquinho do cuidado ali na ponta, a gente criou, então, todo um protocolo de posição de prona, a gente foi buscar novas tecnologias, porque hoje os nossos convênios, eles não pagam toda a proteção que é necessária, principalmente para um paciente em prona, então o hospital adquiriu amostras e testes, e o que a gente tinha em estoque, principalmente para os pacientes em CTI, né, protetores de multicamadas, e também a gente ofereceu esses protetores para os nossos técnicos, nossos colaboradores, enfermeiros, toda a parte da fisio, nutrição. Eu acho que a gente acabou não falando ali no começo, mas o GREST, ele é uma equipe composta por uma equipe multidisciplinar. A gente não faz nada sozinho, né? A gente tem desde nutricionista, fisioterapeuta, assistente social, que nos dá todo o apoio, a psicologia, né, a farmacêutica. Então, isso faz com que a gente se complete, seja um grupo com 25 anos de história dentro da casa, e sempre buscando os nossos melhores resultados. E eu acho que ali na parte dos colaboradores, a Anne vai falar todos os cuidados que a gente fez e que a gente executa desde treinamentos, mas isso fez com que a gente se fortalecesse com a nossa equipe, né? A professora Miriam até me falou, Elis, traz dados, né? E eu disse para Anne, a gente não tem muitos dados para apresentar, no sentido que a gente não teve, no nosso contexto hospitalar desse momento, lesões com os nossos colaboradores, porque a gente agiu antes, né, antes da lesão se desenvolver, que o nosso foco é muito na prevenção. Então, quando começou lá em fevereiro, a gente já startou. O que nós vamos fazer? A gente fez uma parceria com o SESMIT do hospital. Então, todo colaborador que entra novo, ele recebe todas as orientações de cuidados com os EPIs. Então, isso faz, e a dúvida vem e nos procura. Em cada unidade de internação, em cada CTI, em cada pediatria, lá na maternidade, emergência, existe um integrante do GREST. Hoje, o que nos fortalece muito, e tem vários, eu acho, que estão assistindo a live, são os nossos técnicos de enfermagem. Eles fazem parte do nosso grupo, são eles que fazem muitas vezes o cuidado e dão as orientações junto conosco, os enfermeiros.
né? Eu vou passar para a Anne falar um pouquinho dos cuidados, e professora Miriam, tu me interrompe se quiser saber alguma coisa, tá bem? Eu quero fazer um comentário para não deixar passar, tá? Uma coisa bem importante que vocês comentaram, que é o que a gente, enquanto academia, enquanto serviço, a gente está sempre comentando, é a questão da humanização na área da saúde, né, Elisandra e Annelise? Sim. A gente está sempre falando, vamos humanizar o cuidado, vamos humanizar o cuidado. E a gente acaba sempre preocupada com o paciente e acaba esquecendo da nossa equipe, né? O quanto que vocês que são gestores, né, quem está lá coordenando a equipe de enfermagem, nesse momento, mais do que nunca, é preciso a gente pensar nessa humanização, acolher esse colaborador, né, acolher esse técnico, esse enfermeiro, todos, né, que fazem parte dessa equipe, que estão lá no cuidado, na beira do leito, né, ou lá na atenção básica, estão recebendo os pacientes para fazer a testagem. Então, eu não queria deixar de comentar isso com vocês, assim, que a Annelise comentou da humanização, né, e o fato de vocês terem ido em busca de soluções, e pensando sempre no bem-estar do colaborador, porque isso é uma coisa básica, assim, que a gente precisa pensar enquanto enfermagem, né, nos nossos pares, né, tanto enfermeiros quanto técnicos, auxiliares. Então, assim, pensar nessa questão da humanização, esse olhar, esse ouvir, esse escutar faz a diferença, né? Eu acho, né, professora, que uma equipe engajada, comprometida, empoderada, ela traz os melhores desfechos, né? A gente tem isso certo, assim, a gente trabalha muito desta forma, o jeito Moinhos de ser, né? E que a gente aprende lá na academia e traz para a área hospitalar ou para o nosso trabalho, né? Então, isso nos fortalece quanto equipe, nos fortalece quanto instituição e quanto enfermagem, né? Que a gente, nesse ano, realmente é o ano da enfermagem, né? Mas que a gente se fortificou cada vez mais e estamos juntos, né? Vou passar para a Anne. Miriam, e lembrando também, né, e não deixando de falar, uma das primeiras coisas que a gente pensou, claro que nós aqui tivemos tempo hábil, né, para ir atrás, né, para correr atrás desses dispositivos de prevenção aí, né, para fazer esse tratamento de profilaxia, essa interface aí com a pele e o dispositivo. Então, a instituição, ela busca, sim, sempre, né, esse cuidado humanizado. Como a Elis já comentou, a gente tem, né, um grupo, né, que faz esse cuidado ativamente. A gente tem a saúde plena, que dá toda a atenção necessária para o nosso colaborador, né, em todos os aspectos, e isso é muito importante para nós, porque a gente precisa dele lá na linha de frente, né, nós somos uma equipe, e realmente a gente não faz nada sem os nossos técnicos de enfermagem, sem os nossos enfermeiros, né, e é muito importante esse papel, né, da supervisão, da enfermagem atuando, e eu digo isso em questão de equipe multiprofissional, né, não só do nosso colaborador técnico de enfermagem, né, e sim de toda a equipe multiprofissional. E uma das coisas que me chama a atenção, que eu lembrei agora, né, para trazer para vocês, todo início de plantão em todas as unidades, né, seja na CTI, nas unidades de internação, na emergência, né, eles estão chegando para o turno de trabalho, eles passam, retiram seus EPIs, a sua máscara, né, de proteção, né, a N95, e a gente já tem, né, ali o tratamento profilático, né, de interface, então, com a pele, que a gente utiliza aqui, multicamadas, né, a gente tem o hidrocolóide extra fino, a fita de silicone, a fita adesiva de silicone, né, nós temos 2 modelos de fita adesiva de silicone, e essa prevenção, né, essa supervisão dos nossos colaboradores também, né, então eles passam, fazem essa retirada, já instalam, né, e seguem o seu turno de trabalho. E falando um pouquinho agora dos cuidados, né, que é preconizado também, né, pela Organização Mundial de Saúde, que está no site da SOBEST, né, maravilhoso, a cartilha, o manual, então, de orientações que a gente segue aqui na instituição também, né, os cuidados, então, com a higiene da pele, que o GREST tem esse protocolo também, né, e passa, né, e a gente passa para todas as áreas, como orientação do cuidado com a pele, a higienização, então, da pele, né, com sabonete líquido ou um pH de 4,5 até 5,7, né,
um pH, então, mais compatível com a pele. A higienização, então, de todas as áreas que entram em contato com esses EPIs, né, orelha, toda a face, né, região do mento, né, secar bem a pele, hidratar a pele, um hidratante, né, um umectante. Claro que cada pessoa tem a sua particularidade, né, tem a pele um pouco mais oleosa, né, um pouco mais ressecada, mas a gente entende que não somente a pele da face, mas as mãos, né, com cuidado e higiene frequente, sim, acaba ressecando, né? Então, a hidratação, os protetores cutâneos, né? Eu não vou falar de marcas aqui, mas a gente tem vários protetores aí que a gente pode fazer a utilização, né? Dessa proteção que vai ajudar, né? Na questão, vai desacelerar o processo de umidade da pele, né? Então, vai evitar aí, né? Consequentemente, a fricção desse dispositivo, o que é bem importante, né? E a supervisão, né? Dessa pele, a interface, que são os multicamadas, né, o hidrocoloide e mais a fita adesiva que a gente utiliza aqui, lembrando que todo este material é de consumo, né, do Hospital Moinhos de Vento para o nosso colaborador, tá? Todos os setores têm, né, para prevenção, então, de lesão relacionada a dispositivo médico. O reposicionamento, então, dessa máscara, né, a cada 2 horas, né, querendo ou não, a gente reposiciona os locais de maior pressão, né, ou de tempo uso prolongado, né, fazer o reposicionamento, a avaliação dessa pele. É importante lembrar que aqueles colaboradores que apresentarem lesão, né, ou algum eritema, algum edema, né, alguma irritação na pele, alguma dermatite, enfim, né, é importante a avaliação antecipada, né, para depois fazer a utilização, então, desse EPI. Então, para isso, a gente tem a Saúde Plena para dar todo o suporte aí, mais o grupo de estomoterapia. A gente tem um grupo, né, que atua ativamente, então, somos sempre informadas de tudo que acontece, a gente sempre está lá na frente, né, com a informação e na prevenção, então, tá? Não sei se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Professora, eu só queria acrescentar, acho que algo que a Anne falou que vem bem ao encontro, né? Hoje o GREST tem 25 anos de história dentro do Hospital Moinhos, mas eu acredito que o sucesso do nosso grupo, ele se dá muito às pessoas que fazem ele e à autodireção que compra nossas ideias, né? A gente busca, vai para congressos, escreve trabalho, busca o melhor indicador, traz a melhor tecnologia e investe nas pessoas. A autodireção, quando compra essa ideia, eu acho que esse é o segredo das grandes organizações. Fazem com que tenha o sucesso ali na ponta, no desfecho do paciente, no melhor cuidado, e sempre fortalecendo todos os nossos valores, porque o paciente é o centro do cuidado, né, e cuidando da nossa equipe como a gente cuida. A gente deixou uma frase para o final, assim, a gente fez resumidamente todos os cuidados que a gente fez, professora Miriam, e a gente gostaria de deixar aberto, assim, se as pessoas que estão aqui conosco, agradecer a participação de todos, né, o professor Joel, que foi meu professor, e parabenizar a BEM pelos 70 anos aqui no Rio Grande do Sul, e a gente está num momento desse, junto com vocês, nos deixa muito feliz. E a gente queria abrir um pouquinho, porque às vezes tem pessoas que têm dúvidas, que gostariam de entender um pouco melhor o nosso trabalho, então a gente deixa aberto para quem quiser perguntar alguma coisa, eu e a Anne estamos disponíveis para ajudar e trocar experiência. Gurias, eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque, claro que a gente sabe que o local onde vocês trabalham é um local de ponta, né? Então, assim, vocês têm uma estrutura. O que eu gostaria de vocês, assim, aqueles hospitais onde não tem a estrutura, o que minimamente o profissional de enfermagem pode fazer para a prevenção desse tipo de situação, de lesão? Uhum. Quer falar, Ana? Miriam, a gente sabe que a realidade, né, pode ser diferente, sim, né, de uma instituição para outra, a gente sabe disso, né, mas eles poderiam fazer a utilização, que é um produto também que está disponível, né, no SUS, na rede básica de saúde, né, que é de fácil, né, vamos dizer assim, não sei se é de fácil acesso, mas é algo que está disponível,
que eu citei aqui agora, mas não é o que a gente faz a utilização, que é o hidrocoloide fino, né, extra fino. Aqui a gente faz um multicamadas e a fita adesiva de silicone. O importante é sim a higienização da pele, né, um hidratante, lembrando que o hidratante, ele não previne, né, a pressão, tá? Mas ele vai auxiliar, sim, na fricção. Então, assim, pode-se usar o hidrocoloide fino, né, a hidratação da pele, né, a inspeção dessa pele, o reposicionamento da máscara, né, seria o mais adequado. Eu concordo com o que a Anne disse, e tu sabe que nós, no começo ali, quando começou, a gente realmente orientava bem o básico mesmo, a higienização da pele e usar um creme que tu tenha de sua preferência, né? Eles que creme? Um creme que tu usa em casa e que vai te hidratar o rosto. Uma coisa muito, assim, importante também é a hidratação. A gente sempre orientou tomar bastante água, porque acaba, né, tu acaba usando os EPIs e tu acaba tendo uma perda, uma perda, e aí a gente orientava, se hidrata, lava o rosto, faz o reposicionamento da máscara, e que acabava ajudando bastante. A gente usou também, aqui a gente usa também as fitas de silicone, que nos ajuda, não é o que ela tem uma retirada mais fácil, né? A gente usa de uma determinada marca, mas tem de várias marcas no mercado e que não é um custo muito alto para se ter. E é claro, ela não faz o alívio da pressão, ela ajuda na fixação e no cisalhamento, mas já ajuda também bastante, né? Aquele incômodo. Que a gente respondeu, professora. Sim, eu fiquei bem satisfeita e claro, né, Annelise, né, a gente sabe das dificuldades de maneira geral, e assim, como a gente está na sala de aula, tu recebe quando tu abre a aula de manhã, os alunos que hoje estudam, que estão fazendo enfermagem, mas que estão nos hospitais, eles vêm e começam, né, a contar como é que foi o turno de plantão deles, as dificuldades que eles encontraram. Então, isso foi dos motivos, né, que a BEM, então, resolveu, dentre os temas para fazer a live, justamente em função desse estresse que o profissional hoje sofre, né, não só de enfermagem, mas, né, eu arriscaria principalmente o de enfermagem, porque é ele que está ali, né, eu sempre digo 365 dias no ano, 24 horas por dia. Então, ele acaba se expondo muito, né? E um dos estresses é justamente essa questão do equipamento de proteção. E acaba, deixa eu só completar, e acaba muitas vezes, né, eles de determinados profissionais até nem quererem usar a N95, né? Às vezes a gente tem que fazer um convencimento de dizer que né, dependendo de onde eu estou, é a máscara que é preconizada, né, pela Organização Mundial de Saúde, NR32, enfim. Mas, às vezes, a gente tem uma dificuldade em relação a isso. E uma outra coisa também, Miriam, que eu acabei não citando aqui, são as espumas, né? As espumas também podem ser utilizadas. Até alguns hospitais públicos, né, hoje já se tem a máscara, né, não vou dizer a marca aqui, mas a máscara que contém já espuma, né, na região ali de zigomático e região nasal para poder fazer esse alívio da pressão, né, o que eu achei muito, muito bom, né, eu achei excelente esse dispositivo. Posso perguntar alguma coisa? Deve, Joel. Tá bom. Eu gostei, então, da máscara, Annelise. A máscara, essa é uma... As minhas terminaram, eu tinha 3 dessas com esponja, né? Eu comprei em Singapura, porque quando a gente vai para a Ásia, é comum viajar aliás, é até perigoso não viajar sempre, que as pessoas te discriminam muito se não estás de máscara naqueles países. E eu vivi na Singapura aí no meio do ano passado, e eu trouxe 3 máscaras daquela. Aí uma para minha cunhada, uma para mim, outra para minha mãe. A da minha mãe, lá ela foi no hospital, precisava ser atendida, lá tiraram a máscara. Ela perdeu uma máscara caríssima, porque é uma máscara muito cara. Eu mesmo acho que eu paguei pelas 3 em torno de $50. Então foi uma coisa bem cara. Agora já terminou a minha também, porque ela ficou muito velha.
e eu queria usar a armação de arame, porque ela era coberta, parecia um cabidezinho desse que a gente tem, mas com rendinha no roupeiro, mulheres usam muito, né, para coisas mais delicadas, parecia o cabidezinho que a gente tinha no nariz, e protegia mesmo, né, além de vedar bem a saída, protegia mesmo. Bom, mas eu queria comentar com vocês, já que vocês focaram tão bem a questão da instituição, da pandemia e da coisa, e a gente fala tanto das modificações em relação à profissão que a pandemia está colocando, que são coisas boas e coisas ruins também, né? Porque uma das coisas que a gente não discute, que são os profissionais de saúde, que também transmitem as doenças. São eles os fômites, né? São eles que levam para casa, são eles que trazem, então, essa coisa toda que a gente também vive esse problema. E isso, dentro das instituições, acarretou uma coisa que era antiga na enfermagem e que as enfermeiras e o pessoal de enfermagem, mais os técnicos, eles estão fazendo atividades além das atividades deles, as dos outros, tá? Porque os outros têm medo, então, assim, queridinho, tu pode fazer isso para mim? Tu entra lá, então, assim, isso acontece em tudo que é lugar, porque, assim, como essas lives que a gente faz, elas são vistas por muita gente e contempla esse assunto, né? Não é denúncia, não é nada, mas, assim, as pessoas têm relatado da enfermagem, todo mundo, que elas acabaram tendo mais coisas para fazer que seriam exatamente, talvez, pelo medo dos demais profissionais, às vezes, de atuar, eles puxam a enfermagem para ir para estar na linha de frente, para ir para mais frente ainda, né? Vocês têm experimentado esse tipo de coisa? Joel, uma excelente pergunta, tá? Excelente pergunta. E te respondendo, então, hoje eu posso te dizer que eu tenho segurança em trabalhar na instituição. Tenho segurança em chegar na minha unidade, tá? De emergência, na linha de frente, e muitas pessoas até chegam e questionam, né? Olha, né? Com medo do Covid, né? E eu digo hoje, né? Eu, meu coordenador e meus supervisores, colegas, parceiros de trabalho, a gente tem segurança em trabalhar. A gente sabe que aqui a gente não atribuiu, né, não ficou mais atribuições. Todos trabalham, todos fazem o seu papel da melhor maneira possível, né, cada um com as suas atribuições, né, e numa linha de frente muito bem organizada, né. A gente teve todo o suporte, todo o apoio, né, tanto nas unidades, na CTI, na emergência, em questão, né, de trabalho, de linha de trabalho, de processos, né, todas as informações de primeira mão, assim, chegaram com auxílio, com apoio do SCI e do Comitê de Enfrentamento da Pandemia. Então, hoje eu tenho, sim, muita segurança em dizer que eu trabalho numa instituição, que eu me sinto segura em vir para cá, né? Eu me sinto muito mais segura aqui do que ir a qualquer outro lugar, enfim, no mercado, né, alguma outra coisa que eu precise realmente sair de casa, né? E eu tenho família, assim como todos os colaboradores têm família, né? Eles se preocupam, eles ficam, sim, muito preocupados, né, em levar para casa, mas isso aqui é muito bem estabelecido, né? Essa orientação chega à ponta. Esse é o nosso grande desafio, fazer com que isso chegue lá na ponta e com que o autocuidado seja realizado pelos nossos colaboradores, porque o cuidado humanizado, né, hoje não é só o paciente, né? É o nosso colaborador, a gente precisa da nossa equipe, e a nossa equipe faz toda a diferença, né? E para fazer a diferença, a gente tem que estar junto, né? Tem que estar junto, a gente tem que estar lá na ponta, junto com eles, né? É o que eu digo, né? O supervisor, ele tem que estar lá, ele tem que saber o que está acontecendo, ele tem que ver as coisas, né? Ele tem que trazer, tem que melhorar, tem que identificar. É bem por aí. Excelente pergunta, Joel. Não sei se te respondi. Eu vou acrescentar, professor. Eu vejo que é um desafio a gente que trabalha no hospital e conversa com outros colegas enfermeiros, e até aqui no hospital, a gente teve um desafio da parte de recursos humanos, assim, de pessoas, porque com o Covid e com essa mudança toda que se teve, a gente acabou tendo que contratar muitas pessoas, e muitas pessoas acabaram saindo. E isso, em tempo muito rápido, a gente teve que treinar essas pessoas. E muitas dessas pessoas acabaram iniciando numa unidade de Covid, por exemplo.
Mas, claro, o que a gente fazia? Existia o medo e insegurança, sim, existia, porém, a gente já tinha um caminho traçado para todo colaborador que chega novo, né? Então, de dar o treinamento, de ter uma madrinha, de fazer o acompanhamento, junto com o nosso SCI, junto com parceria com todas as áreas, né? Desde uma alimentação que estava sendo entregue para esse paciente com Covid, como que ia ser, desde, por exemplo, uma insegurança para o próprio familiar, que ele não estava ali com aquele paciente, do próprio paciente. Então, isso sim aconteceu aqui na casa. Eu acho que fortalece o que a Anne nos trouxe, que a gente não tem essa insegurança, e eu também me sinto super segura de estar aqui, muito mais do que estar, por exemplo, em casa, na casa de um familiar, por exemplo, né, ou no supermercado, enfim, porque aqui a gente se cuida, a gente lava a mão o tempo inteiro, a gente usa máscara, a gente está sempre orientando, né, então, eu não sei se a gente conseguiu responder, mas existiu, sim, essa insegurança e esse medo, e de fato aconteceu ali no começo, e para todos os colaboradores que chegam novos, isso sim, porque a gente acabou contratando muitas pessoas, e também muitas pessoas acabaram saindo. E isso aconteceu em todo o mercado, né, em todo o mundo aconteceu isso, né, porque a gente precisou de muita mão de obra, e em pouco tempo para treinar e desenvolver essas pessoas, mesmo aqui com toda a nossa estrutura que a gente tem do Hospital Moinhos, agora que as coisas estão se normalizando, a gente está conseguindo, então, trazer cada vez mais treinamento e disponibilizando todas essas ferramentas que vêm a fortalecer o cuidado na ponta, né, eu acho que era isso. Tá bem. Satisfeita, era isso que eu queria comentar. Não estou escutando. Professor, não estou lhe escutando. Está desligado, Joel. Isso, já viu, já. Demora um pouquinho, né? Vocês têm que entender que as pessoas, quando tem alguns Não, tempos mais... Está escutando? Está ouvindo agora? Sim. Tá. As pessoas que moram mais tempo no planeta, elas fazem as coisas mais rápido, mais lentas, né? Então, eu já moro há tempo aqui na Terra. E vou continuar por mais tempo ainda. Então, com você, assim, eu quero pedir a você, foi ótimo as respostas, são duas pessoas bem treinadas, uma maravilha ter colegas assim, são nossas colegas, né? E nós precisamos desse protagonismo da profissão com pessoas desse cacife, desse porte, né? Que tenham esse empoderamento. E eu gostaria de pedir ao público em geral, a gente tem uma sala bem frequentada neste momento, que a gente pudesse traduzir alguma coisa parabéns, de parabéns, tipo, por exemplo, curtir o canal do Facebook nosso. Nós precisamos disso, porque nós não queremos mais pagar, e no momento que a gente atingir 1000, a gente não paga as salas, o uso, e é muito melhor fazer direto no Facebook. Então, vocês deem um presente para a Bem, assim, tá bem, eu amo você nesses 70 anos, e dá uma curtida lá no nosso canal. Com certeza. Tá, agora continuem aí, que eu tô... Não sei se alguém tem alguma pergunta especial para as gurias, aproveitando aqui o conhecimento delas. Estamos abertos, gente. Estamos aqui. Pergunta agora? Pode? Se apresenta, por favor. Meu nome é Renata, eu trabalhei com as gurias por 6 anos e estou muito orgulhosa de vê-las apresentando. Eu estou bem longe nesse momento, estou trabalhando em Dublin, e a minha pergunta é se as gurias tiveram algum problema com lesão de mão pelo uso prolongado de luva, porque eu trabalho na saúde pública aqui e a orientação é usar a todo momento com os pacientes luvas. Então, com a lavagem de mãos frequente, mais o uso de luvas, a gente acaba desenvolvendo lesão nas mãos. Eu queria saber se elas tiveram isso e qual foi a intervenção. Oi, Renata, tudo bem? Saudade. É bom te ver aqui. Estou muito feliz. Sim, com a lavagem de mãos frequente, sim, causa ressecamento, pode ter dermatite, né? E aqui o que a gente está utilizando é as luvas de vinil, né? Porque o pó da luva, sim, e a lavagem do sabão antisséptico, sim, causa, né, dermatite, sim, ressecamento, descamação, né? E pode ter até lesão.
Então, as luvas de vinil e creme hidratante, né? Todos os técnicos têm o seu creme hidratante, fazem a realização e hidratação das mãos, né? Sempre quando podem, né? E a utilização das luvas de vinil foi o que ajudou bastante. Não sei se te respondi, Renata. Sim, respondeu. Obrigada. Deixa eu dar um oi para Renata. Tudo bem, Renata? Que bom te ter aqui conosco. De longe, né? Parabéns. Isso é uma das coisas boas da pandemia, né? A gente consegue conversar com pessoas de vários locais, de vários lugares do mundo. Isso tem sido uma das vantagens da pandemia. Renita, quer colocar uma pergunta? Eu queria perguntar, parabéns, meninas. Ai, foi muito bom ouvir vocês aí, né? Eu falo por mim, né? Assim, como a dificuldade de a gente colocar máscara e óculos. Né? Eu sofro quando eu visito meus alunos, eu não vou muito, mas assim, ó, nos momentos que eu visito os alunos, que eu preciso usar uma nioche, né? Mesmo a outra máscara, né? Qualquer dela descartável, né? E com os óculos é um problema isso. Imagina para quem trabalha, sabe, né? Eu, quando eu vou caminhar, coisa na rua, assim, que eu uso uma máscara descartável sem óculos. Agora, se tu vai a trabalho, não tem como tu abrir mão, né? Então, o que vocês orientam, assim? O que a gente faz, hein? Oi, boa tarde. Tudo bom? Olha só, a minha tá de silicone. Uma fita azulzinha, que além de fazer ali depois do dispositivo, né, de interface também que a gente utiliza, né, para a prevenção da lesão, a gente tem essa fita adesiva, que na verdade a gente utilizava para demarcação de membro, também a gente utiliza para demarcação de membro. Então a gente também utiliza ela ali, né, para evitar esse atrito, essa lesão, e a gente pode utilizar ela também, né, para fazer essa vedação da máscara ali, né, com a pele, a utilização então, do face shield ou óculos de proteção, né? É uma fita principalmente porque vai na área dos olhos, né? Então ela é de retirada, ela não puxa os pelinhos ali da pele, então ela adere bem, né? E tu pode retirar ela e fazer a reutilização no turno de trabalho, né? Se quiser ajeitar, enfim, né? Mas não sei se todos os locais têm acesso a esse material, né? Mas aqui é o nosso consumo direto para os nossos colaboradores. A gente também, eu acho que é só para agregar a fala da Anne, a gente também usa os OpSites, da família de OpSites, tem vários, né, a única, digamos que ele não é tão bom quanto, porque ele não tem as camadas, né, que hoje os últimos guidelines trazem com as 5 camadas, para se usar para fazer de fato o alívio da pressão, mas também tem nos ajudado bastante. A gente acaba colocando dentro de uns copinhos de descartável, várias tirinhas, então quando o colaborador chega para vir trabalhar, ele já pega o seu, já coloca, a gente já pede para trocar, se começa, né, a desgrudar, ele acaba trocando, e complementando a fala da professora com esse nível que eles acabam ficando pela demanda e pelo estresse, por exemplo, assim, do colaborador, de ter que colocar todos os EPIs, tirar, colocar, lavar, né, a gente também optou nesse tempo de Covid de escutar músicas nos postos de enfermagem, então isso também ajudou bastante as equipes. A gente sempre tinha uma rotina de fazer as reuniões, ou no bosque, ou em algum lugar fora, e isso, no tempo de pandemia, acabou não nos permitindo fazer. Então, a gente acabou buscando alternativas de como que a gente ia cuidar da nossa equipe e ia reduzir o nível de estresse, né, e assim como tem o canal da psicologia para muitos conversarem, me lembrando aqui agora um pouquinho que eu vi umas colaboradoras nossas ali das unidades Covid falando, mas a gente optou por isso, assim, por colocar a música, por cada alta de paciente Covid, a gente comemorar, a gente fez um painel de heróis com todos os colaboradores, a gente usa um crachá com a identificação com o nosso nome, a gente acaba dando um certificado para o paciente que ele venceu o Covid, então a gente comemora junto com ele, com a família, e isso
simples, mas isso gera um valor enorme para a equipe, para o paciente, né? A gente dá uns caderninhos para eles todos os dias com um recado onde que ele vai vencer, e quando ele ganha alta, ele acaba levando para casa esse caderno, né, para lembrar desse momento de Covid, aquele tempo que nos marcou, né, e quem cuidou dele. Então, a gente faz várias ações, assim, que nos fortalece e nos gera valor. Linda fala, Elis. Até fiquei emocionada agora. Fiquei pensando na importância da espiritualidade em tempos de pandemia, né? E o quanto que a enfermagem acaba trazendo isso no contato com o nosso paciente, né? Ela Sim. que segura a mão, ela que muitas vezes a gente está ali, né, só ouvindo, ou às vezes, dependendo da religiosidade do paciente, a gente acaba junto fazendo uma oração, enfim, né? A questão da espiritualidade, o quanto é importante nesse momento. Eu acho que falando, né, professora Miriam, já que a gente está falando nessa parte de humanização e trazendo um pouquinho da nossa experiência, mas a gente, nas unidades, na nossa unidade oncológica, a gente começou um projeto muito, muito lindo, assim, que eu lidero lá no B1, que é 1 minuto de silêncio, que a gente começou nesse tempo de pandemia, que onde, então, que a pessoa que vem a falecer, a equipe faz 1 minuto de silêncio para aquele corpo e acompanha, e a gente homenageia tanto a pessoa que foi a óbito, quanto a equipe que cuidou daquele paciente. E a gente acompanha ele, então, esse paciente junto com a família até o morgue do hospital, assim. É um momento bem lindo, marcante, assim, que não é fácil de fazer, mas que tem sido ótimo para nós e vai ficar nas nossas memórias, porque é em tempo de Covid, é em tempo de pandemia, e a gente conseguiu se reinventar quanto equipe, né? Mesmo, a gente cuida da pele, a gente cuida, mas a gente cuida do paciente, né? A gente olha o paciente como um todo, né? Assim como a gente cuida do nosso colaborador como um todo. Alguém mais quer fazer algum comentário? Tem vários agradecimentos aqui, gurias, e as pessoas elogiando. Mas a gente vai ler. Dizendo que eu vou comentar alguma coisa, já que não estou escutando o professor Joel. Vai, Joel. Oi, posso comentar? Pode. Pode, tá. Então, eu vou ter que ter um cachorro, aqui eu moro eu, a minha mãe e uma cachorra. E a cachorra não entende essas coisas. Ela está lá na frente, mas ela está agora latindo. Espera que tinha aula, mas não adiantou. Então vocês me peçam desculpas, né? A gente tem hoje na live, a gente conta tantas dessas coisas, porque as pessoas dão aula tendo criança, comendo bolo, comendo coisa. Algumas dormem um pouco na frente da câmera, né? Outras fecham a câmera. Enfim, eu estou contando a verdade. A cachorra late, o latido deve estar aparecendo aí. Agora ela parou. Mas, assim, cada um desses detalhes são importantes dessa gravação que fica. Porque ainda na semana passada, quando nós tivemos uma outra live, e que houve alguns comentários que nós, enquanto enfermagem, enquanto enfermeiros, ou principalmente as enfermeiras, elas a gente reproduz uma coisa que é secular na nossa carreira. Isso que vocês fazem hoje, fazer essa conexão dos pacientes com a família, né? Criar esse espaço de carinho, esse corredor de carinho para as coisas, isso adquiriu esse efeito de outra forma, mas é a mesma coisa. Florence Nightingale, ela escrevia cartas para os soldados que davam para a família quando ela estava na guerra. Então, ela estava lá na Crimeia e ela mandava carta, o soldado escrevia carta para a mulher ou para a mãe lá na Inglaterra. Então, eles nunca teriam mais o contato com a família, nada, a não ser aquela carta. E, diferente de vocês hoje, vocês colocam o celular, mas vocês fazem a mesma coisa, vocês conectam com as pessoas e se tornam, às vezes, a única comunicação que vai ficar. Isso é uma coisa espetacular, porque a única comunicação que vai ficar vai ser essa, esse paciente não mais vai ver ninguém da família, e a gente consegue fazer essa transição, né? E não deixá-lo só, porque deve ser muito triste morrer só, absolutamente só, e não poder ver ninguém. E as enfermeiras têm feito esse papel.
Acho que isso também causa sofrimento. Os enfermeiros passam hoje principalmente os enfermeiros, né, e os técnicos de enfermagem, por essa condição de sofrimento com o trabalho. Não é? Mas esse trabalho faz sofrer. Não é? Parabéns para vocês, as nossas flores de 2001, com celulares, né, com tics e coisa, mas fazendo exatamente a mesma comunicação humana que se fazia lá na época da Dona Florence. Acho que a gente está encerrando quase, né, professora? Falta 1 minuto para encerrar. Então, eu gostaria de falar uma frase, então, para encerramento, que eu estava lendo e conversando com a Anne, é que sejamos protagonistas de um mundo melhor, né? Com paciência, com tolerância, com amor no nosso coração, e parabéns para todos os enfermeiros, para todos os profissionais de saúde que fizeram a diferença nessa pandemia, que fazem todos os dias, né? Não só no cuidado da pele, mas eu acho que com um cuidado como um todo. Muito obrigada por eu estar aqui com vocês hoje, muito obrigada mesmo pelo convite, e até uma próxima. Obrigado. Annelise? Eu gostaria de agradecer, né, muito, né, pelo convite, né, os 70 anos da BEM, é uma honra, né, estar aqui conversando com vocês, né, tendo a satisfação de conhecê-los, né, e eu acho que fica a minha gratidão, né, eu acho que é muito importante, né, a colaboração, a humildade, quanto ser humano, né, a gente precisa disso, né, a gente precisa ser mais humano, a gente precisa estar atento, né, a todas as dificuldades, né, eu acho que estar desarmado, né, de coração aberto, né, a enfermagem não cuida só do paciente, né, não cuida só da ferida, né, ele cuida do coração, ele cuida da alma, né, o enfermeiro está ali, né, eu só tenho a agradecer e parabenizar todos, né, da equipe de enfermagem que abraça sempre tudo e mais um pouco, né, e tem esse carinho enorme, e abraça porque tem o carinho, porque gosta, porque ama, né, aquilo que faz, né, e busca isso todos os dias, né, isso move o enfermeiro, isso é do enfermeiro, né, então eu só tenho gratidão pela profissão, né, e agradecer por todos, tá, o convite. Obrigada. Gurias, eu queria, então, assim, em nome da BEM RS, né, depois eu passo a palavra para o Joel, agradecer, né, imensamente a participação de vocês, dizer que a contribuição foi excelente, anotei um monte de coisa aqui que eu não sabia, né, vou levar para os meus alunos também, tem residente da UBRA aqui assistindo a live de vocês também, tem outras enfermeiras do município de Canoas, aqui a Margane assistindo, né, os nossos colegas da BEM também. E dizer para vocês, né, mais uma vez, parabenizar o trabalho que vocês vêm desenvolvendo e todos os enfermeiros, né, que abraçaram essa pandemia. Eu costumo dizer que quando disseram que 2020 ia ser o ano da enfermagem, nunca uma previsão deu tão certo, né, porque realmente, assim, foi o ano que a gente teve que se reinventar, tivemos que elaborar novos processos, em todas as áreas que a enfermagem atua, né? Desde a academia até a UTI, enfim, todas as áreas a enfermagem teve que se reinventar. E ela mostrou o quanto que ela é poderosa, né? Essa profissão, ela mostrou o quanto que ela consegue fazer isso, a partir, né, da participação de todos, né? Enfermeiros, técnicos, e o apoio que a gente tem das instituições que a gente representa. Muito obrigada, gurias, mais uma vez. Margarita está aqui, professora Iride está aqui, Luciana, a Cláudia, muito obrigada mais uma vez. E estamos à disposição, né? Vou falar em nome da BEM. A BEM também está se reinventando, a BEM também está criando novos departamentos, novas diretorias, está estudando outras coisas também, né? Outras áreas. E aí fica um desafio para vocês, né, de daqui a pouco vir para BEM trabalhar, então, essa área de pele, né, gurias? Vamos aí, quem sabe, né? Minha gratidão, meu abraço, tudo de bom. Passar para o Joel e depois para a Cláudia. Tá, então, eu já tinha conversado... Estou com o microfone aberto.
Eu já tinha conversado bastante com as meninas, a gente dá um agradecimento às duas participantes, né? Foi muito legal o que vocês disseram. A Bem também é muito legal, ela proporciona esses espaços, ela traz múltiplas vozes, né? Porque ela é uma reunião de pessoas, é uma associação, e que reúne pessoas de diferentes matizes. Então, a Bem é uma Disneylândia, enquanto associação, porque ela, né, nos representa em todos, né? Ela é de todos nós, com todas as nossas diferenças. E estamos encantados, então, com o trabalho que vocês nos apresentaram. O estilo de apresentação muito interessante. É isso que vale, né? Que está valendo hoje. Os PowerPoint está indo para... Não faz parte de apresentações públicas, né? O PowerPoint não é... O brilho sempre é das pessoas, agora todo mundo espera que nós tenhamos verbo para dar conta do que nos propomos a fazer, né? A desenvoltura, o talento, a gente se expõe. Está muito bom isso para a profissão. Então, é outro jeito também de apresentar. Vejam vocês que as pessoas permanecem na sala, quando elas conseguem enxergar quem está falando, e não uma aula muito, né, que precisa também quando se é uma aula. Mas quando se propõe uma discussão, uma conversa assim de grupo, foi ótima a estratégia. Parabéns pela condução, Miriam. E vocês, eu não vou aliviá-las, não esqueçam de fazer aquela mãozinha lá do like, né, no canal da... E agradecer, a Bem agradece muito, e a profissão também. A Bem Nacional, a Bem, como organização brasileira, tem quase 100 anos, então as enfermeiras fizeram esse ano 200 anos de profissão, né? Nós temos 1860, 140, nós temos 180 anos de profissão. E vejam que vocês a Bem vai continuar quando vocês estiverem com os 100 anos também, né? A Bem é nossa e muito forte. Sempre. Infelizmente, tá? Mas muito obrigado, então, e o like lá para nós, tá bom? Pode deixar. Tá? O like. E podemos ir saindo da sala, porque a gente fica em lugares muito diferentes, e para não ter que fazer muito corte no vídeo, vocês vão saindo a partir da despedida da Cláudia, tá bom? Obrigado. Gente, então, agradeço a presença de todos e todas. Foi uma fala muito interessante, como o professor Joel disse, e comunico a interrupção da gravação nesse momento.